Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ou pela primeira vez. É o Arrase no Enem, nosso Arrase no Enem, conversando sobre a redação do Enem, obviamente. E você que já me viu de camisetinha azul, fazendo parte da equipe de linguagens, cá estou eu de camisetinha laranja, fazendo parte da equipe de redação do nosso Arrase no Enem. Se está me vendo pela primeira vez, então você vai me ver ainda de camisetinha azul na equipe de linguagens. Pessoal, meu nome é professora Cleusa Secato, vou conversar com vocês sobre redação no Enem, nesta identidade da camisetinha laranja, como já disse, e vou conversar aí sobre alguns parâmetros, alguns elementos essenciais à consecução do bom texto Enem nessa nossa sequência de aulas. Depois, em outros momentos, você vai encontrar aulas em que nós vamos conversar juntos, eu e o professor Marlos, em que vamos conversar juntos com outras disciplinas, justamente fazendo esse trâmite, essa integração que a redação precisa, né? Que é o quê? Quebrar a barreira das outras disciplinas e trazer os conteúdos delas para o nosso bom texto, para a nossa boa argumentação. E eu vou bem com calma, gente, bem aos poucos, assim. Nós temos 8 aulas iniciais e eu vou conversando com vocês à medida que nós vamos estudando as partes necessárias para compor um bom texto na redação do Enem, tá? Então, assim, existem outros concursos, outros vestibulares, inclusive no país, que pedem redação dissertativa ou argumentativa, como no Enem. Entretanto, a gente precisa ficar muito esperto, ficar muito atento, gente, ao tipo de grade de correção aplicada, né? A grade de correção aplicada, por exemplo, a FUVEST, que pede uma dissertação argumentativa, é uma, a grade de correção aplicada ao Enem é outra. São características diferentes, mas são textos muito próximos, muito parecidos, né? Então, a gente vai ajustando aí os detalhes, os elementos mais importantes para discutir, para promover, para produzir um bom texto argumentativo nesse sentido, tá bom? Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre de onde tirar essas informações e o que é que você tem de guardar aí ao seu lado, tá? Eu começo com você, ó, lá mostrando a nossa telinha, bem linda, a outra também, né? Então tá aí. Concepções de linguagem e a escolha da manifestação apropriada para o texto escrito formal. Noções de texto, mecanismos de articulação, coesão e coerência. Na verdade, nesta nossa primeira aula, neste nosso primeiro encontro, nós vamos ficar com as reproduções ou as produções de fala e escrita e com concepções de linguagem e texto. Depois, no nosso segundo encontro, nós vamos reforçar a ideia de coesão e coerência. E assim por diante. Vamos a cada encontro, depois disso, reforçando e entendendo cada uma das competências aplicadas à produção e à correção do texto Enem. E aí, ao final, você vai dizer, opa, estou preparado, vou lá, vou nessa, vou escrever bem uma redação Enem, né? Então, assim, gente, primeira coisa, você precisa ter um material aí, precisa ter um caderninho, porque redação a gente não aprende a fazer só ouvindo e nem só lendo. Isso é aquisição de repertório. Mas a gente precisa treinar a autonomia desse repertório, treinar a observância, a reflexão, a maneira de parafrasear, de citar, de argumentar em relação a esse repertório. Então, você precisa, além daquilo que a gente conversa aqui, daquilo que você lê, exercitar. Então, vai lá, caderninho na mão. Se você ainda não tem um caderninho para redação Enem, pode me dar um pause aí, porque a gente não segue daqui sem pegar o caderninho, tá? Aperta aí, me clica, me trava e pega o caderninho. Aí depois nós continuamos, tá bom? Então, continuamos com o caderninho na mão. Começando, gente, justamente com aquelas situações assim que a gente diz, puxa, mas como é que faz, né? O que pode e o que não pode? Bom, eu vou puxar o slide aqui porque eu vou conversando com vocês e vocês vão anotando aí algumas coisas, né? Primeiro, gente, nós temos várias concepções de linguagem em qualquer língua, né? Em qualquer língua contemporânea, atual, que exista, nós temos várias concepções de linguagem. E existem escolhas a serem feitas para quê? Para manifestação apropriada para o texto escrito formal. Bom, o nosso objetivo aqui, como é uma redação para nós sermos avaliados,
um texto dissertativo argumentativo para a gente ser avaliado, a nossa ideia aqui é fazer uma boa escolha para o texto escrito formal. Mas existe uma série de escolhas, existem outras tantas escolhas, que são de vocabulário, de sintaxe, de maneira de se expressar para outros níveis, para outras situações. Existem manifestações diversas de linguagem, né, gente? E aí a mais crucial, eu acho que a gente precisa dissociar na hora de escrever um texto para ser avaliado, é dissociar a fala da escrita, é conseguir fazer isso, tirar marcas de coloquialidade que se chamam aí no nosso texto, né? Então, vamos colocar aqui do ladinho, ó, sem marcas de oralidade, tá? E a gente já vai ver aí as marcas mais cruciais da oralidade, que são as que podem comprometer, inclusive em grande medida, a confecção do nosso texto, né? Bom, noções de texto. Gente, todo e qualquer material didático que trate de texto, que trate de escrita, vai partir da noção de texto para dizer assim, o que é, né, um texto completo. E aí a gente vai ter as mais inúmeras, as mais diversas significações para essa palavra, por quê? Elas vão desde uma informação a partir de um ícone de linguagem não verbal, por exemplo, uma placa de trânsito, né? Até os textos mais complexos e mais longos que a gente tenha nas diferentes línguas do mundo, como, por exemplo, um texto longo e complexo, Ulisses, do James Joyce, né? Ah, diz, prof, nunca ouvi falar dele. Bom, é uma odisseia, gente, contemporânea aí, que se inspirou em odisseias já da Antiguidade Clássica, mas que trabalha com uma quantidade significativa de páginas para contar um dia apenas na vida de uma pessoa, né? Então, quer dizer, é uma maneira de eu significar para vocês aqui as diferentes noções de texto, desde a mais simples, a mais singela, por exemplo, uma simbologia de trânsito, que não tem nem linguagem verbal, até um texto complexo, amplo, reflexivo e longo, né? Então, é a noção assim, eu consigo transmitir com base naquele conjunto de ideias, informações e de maneira de fazer, eu consigo transmitir uma mensagem ao meu interlocutor, né? E o texto, pessoal, ele vai considerar uma série de elementos aí, né? Vai considerar intenção, com certeza, a intenção de quem produz, precisa considerar público-alvo, né? A intenção ou objetivos de quem produz, precisa considerar público-alvo, precisa considerar, olha, aquilo que a gente acabou de falar, a linguagem que ele vai escolher para fazer isso, né? E precisa considerar também o local de publicação. Quer dizer, onde é que esse meu texto vai ter voz, né? No nosso caso, na redação Enem, o local de publicação e a finalidade desse texto estão bem explícitos, né, gente? Eu preciso convencer leitores que são professores de português, eu preciso convencê-los de que minha argumentação é bem articulada, responde à solicitação do enunciado, eu tenho boa qualidade argumentativa, boa qualidade de vocabulário e domino a norma culta. Então são alguns itens bem explícitos do que e de como eu preciso convencer essa gente, esse pessoal que vai ler o meu texto, tá bom? Muito bem. E aí os mecanismos de articulação, gente, que são assim, expressivos, necessários, imprescindíveis, eu diria, né? E são mesmo imprescindíveis para nós trabalharmos aí, né? Concepções de coesão e de coerência. Ou seja, as relações mais explícitas, mais superficiais, nós vamos conseguir perceber pela coesão. As relações implicadas no texto, que são mais escondidas, implícitas e que a gente precisa ter mais noções de relações e de leitura de mundo, estão expressas pela coerência. Mas isso é assunto que nós vamos discutir com mais calma ainda no outro encontro também, tá? Por hora nós vamos conversando um pouquinho aqui sobre a escrita. Por que se escolhe um tipo de manifestação de linguagem para um tipo de texto a ser produzido, né? Olha lá,
Você pode se perguntar e dizer assim, mas por que se escolhe a escrita formal, ou isso que se chama de escrita formal do português contemporâneo, e não se escolhe outra coisa, outro tipo de manifestação, e não se aceita que haja gíria no meu texto, que haja marca de oralidade, essas coisas que eu estava conversando antes? Ora, pessoal, são respostas muito simples e óbvias, mas que a gente precisa dominar, inclusive, para saber como fazer isso, né? Primeiro de tudo, por que se escolhe e por que ela se chama escrita formal da língua? Bom, é uma maneira, gente, de conferir homogeneidade à elaboração da mensagem, ou seja, de garantir que existe um critério para quem escreve e para quem lê para entender aquilo que está sendo escrito e lido, né? É a ideia de garantir assim, olha, a consecução, a aplicação de critérios de produção e leitura, ou seja, de uso de uma norma escrita e uma escolha de vocabulário que tem a ver com a situação produzida, com a situação de produção do texto. E mais ainda, pessoal, por que ela ganha esse status de escrita formal? Olha só, linguagem tem a ver com relações de poder na sociedade, mas sem dúvida, né, pessoal? Diz assim, então, aqui no segundo item, ó. Socialmente, ela representa grupos que autorizam sua legitimidade como a língua da ciência, cultura letrada, da ciência e da cultura letrada, ou seja, a língua formal, gente, nada mais é do que aquela variedade de linguagem que angaria, que adquire maior prestígio entre os falantes. E ela não é escolhida à toa, né? Ela é escolhida justamente, pessoal, quer queira, quer não, pelo grupo de falantes com maior poder social. E esse maior poder social advém, claro, das condições atreladas aí socioeconômicas, não tenha dúvida, né? Então, claro que manifestação de linguagem, dominar mecanismos linguísticos é também uma relação de poder. Portanto, quanto mais você domina a língua formal, mais você pode se defender socialmente, né? Seja oralmente ou por escrito, com manifestações orais ou escritas. Então, quer dizer, existe aí também uma relação para ser explicitada e para ser discutida que o Enem também vai privilegiar, gente, em momentos assim que ele coloca nas questões de linguagens, né? Em que ele pede para você perceber que tipo de variação acontece aí. Não é à toa que um conjunto das nossas aulas em linguagens é dedicado a isso, a variação linguística. Então, é um fenômeno linguístico perceptível e não reprimível na língua. Ele acontece, simplesmente. E nós precisamos estar atentos para entender que tipo de manifestação linguística é essa. Agora, que a manifestação e que a escolha da escrita formal tem a ver com relações de poder social e econômico, gente, sem dúvida, né? É a língua, então, é a manifestação que vai estar atrelada a dizer, olha, essa aqui pode ser a língua, esse aqui pode ser o registro com o qual nós registramos, gravamos, né, as nossas produções científicas e culturais. Então tá aí a definição, o estreitamento, o prestígio de escrita formal, né? E aí a minha pergunta também vem ao encontro, ou seja, vem abraçar a nossa conversa sobre variação linguística para dizer assim, outras realizações de língua escrita ou língua falada têm lugar no Enem, pessoal? Tem lugar sim, naquelas questões que eu dizia a vocês, né? São questões que vão aparecer na prova de linguagens e vão solicitar a nossa reflexão a respeito do tema. Vão solicitar a nossa reflexão sobre o fato de haver ou não maior manifestação de oralidade, de gírias, regionalismos, dialetos e idioletos, né? São esses rótulos, essas caracterizações que diferentes manifestações de linguagem vão adquirindo, tá? Agora, eu coloco aqui para vocês duas capinhas de dois materiais que vão nortear exatamente o nosso estudo de redação Enem neste ano. E vocês percebem aí que eles estão com 2012 e 2013. Por quê, professora? Porque em 2014, o INEP não divulgou, não compilou aí um guia
de redação para o participante 2014. Ele manteve publicados o 2012 e o 2013. E é neles que nós vamos nos basear. Por quê? Porque eles estão completinhos aí, pessoal, dando bem as características do que é um texto nota 1000. Ou, a gente, claro, a nota 1000 é contingência, né? A gente não precisa perseguir a nota 1000, pessoal. Mas perseguir uma nota acima de 800 pontos é dever de quem quer fazer diferença com a redação no seu Enem, né? Se você quer chegar ao final deste ano, junto comigo, junto com os outros professores, comemorando e dizendo assim, olha, tudo isso, todo esse esforço de assistir aula em qualquer horário, de escrever muito, fazer redação, submeter a correção, submeter a leitura, valeu? Se você quer dizer isso, eu acho que nós precisamos ter esse trato, né? O caderninho na mão, fazendo essa escrita e mais ainda, mirando nos 800 pontos acima da redação, tá? Então é por aí. Mirar, é sempre aquela história, mirar em primeiro lugar de curso numa universidade ou mirar na nota 1000, gente, não é. Isso é contingência, não façam isso, né? Estudem para aquilo que é factível e que vocês precisam de fato, que é passar e ter mais de 800 pontos na redação. Mirem nisso, isso é possível. Se vier um 1000, ótimo, é contingência, né? Se vier um primeiro lugar de curso, ótimo, também é contingência, mas não é nisso que nós estamos mirando, nós estamos mirando no ingresso, certo? E aí nós precisamos estudar, então, o nosso guia de redação, tá? Onde eu encontro isso, professora? Olha, eu deixei aí para você, tá? Ele tá ali também nos seus materiais, você vai acessar, tem os 2 guias aí para você baixar se quiser. Se não quiser, você dá um Google e vai colocar lá Guia do Participante de Redação, vão aparecer os 2 modelos, o de 2012 e o de 2013 em PDF, você baixa da internet, tá bom? Eu deixei junto com o nosso material os 2 guias e você tem as opções, ele está disponível na internet, não é segredo isso aqui, né? Isso aqui está disponível para todos os candidatos que fazem Enem tranquilamente. Então, se está disponível para todos, vamos usar bem isso aí, né? Vamos destrinchar nessas nossas aulas o que acontece, o que tem dentro desses guias, tá bom? Bom, um dos elementos importantíssimos, gente, que tem dentro desses guias é a consecução do texto, é essa segmentação aí para o texto Enem. Ele já abre, o guia de 2012 e o guia de 2013 já abrem com essa carinha aí, ó, dizendo para você, ei, sinta-se convidado, ó, você precisa saber em que consistem essas partes do texto dissertativo e argumentativo e como aplicá-las, e mais ainda, como é que nós solicitamos essas partes no texto Enem, né? Então, joia, pessoal, o tema é dado pela banca, pela proposta, né? O tema está lá na proposta, mas nós precisamos ler bem, ler corretamente a proposta para não fazer bobagem, né? E escrever sobre temas tangenciais, ou seja, temas próximos daquele solicitado e não o que foi solicitado. Tese, gente, tese é um ponto de vista, tá? É um ponto de vista a ser defendido, quer dizer, às vezes tem anos que a proposta permite que a gente seja contra ou a favor, né? Que a gente eleja um ponto de vista contra ou a favor. Há outros anos que simplesmente eu tenho que eleger, não tem contra ou a favor, mas tem um ponto de vista sobre aquele tema, dizer assim, como fazer para melhorar isso aqui, né? Então é mais ou menos isso. Em 2014, no último tema, era publicidade infantil em questão no Brasil. Ela abria as possibilidades aí para você discutir ser contra uma maior regulamentação ou ser a favor de uma maior regulamentação, né? Maior intervenção do Estado, das leis, enfim, na vida familiar aí sobre a publicidade infantil. Então, você podia eleger um dos 2 pontos de vista para defender, né? Então, depende. Agora, já em 2013, por exemplo, que era efeitos da lei seca no Brasil, você não tinha como dizer, sou contra a lei seca, sou a favor da lei seca. Não. Você tinha que discutir os efeitos, né? E dizer, a ideia era que você dissesse como fazer para melhorar isso, para fazer com que a lei seca, de fato, tivesse mais efeitos positivos, tivesse mais benefícios para a população ou pudesse vir a ser abolida, né? Dizer, pô, mudou tanto o comportamento da população que ela pode ser abolida, né? Então, são situações diferentes. Veja,
ponto de vista, não necessariamente o tema vai te permitir ser contra ou a favor. Às vezes, só eleger aí como fazer. Argumentos, gente, e aí nós vamos ter inúmeros, né? Vamos ter argumentos de prova concreta, vamos ter argumento de citação de autoridade, vamos ter argumento de experiência e exemplo, né? Vamos ter argumento literário. Quer dizer, nós vamos passar aí uma gama, pessoal, de possibilidades de engendramento da questão. Como assim? Ipsora, você está falando umas palavras aí que eu não entendo. Isso também é repertório, pessoal. Não entendeu? Dá um pause e vai para o dicionário, hein? Repertório de leitura. Eu não estou falando difícil. Eu estou falando com vocabulário diversificado, que o Enem também vai exigir de você, tá? Então, no engendramento da questão, hein? Olha lá, a gente vai ter possibilidades de discussão aí dos argumentos das mais diversas e a gente precisa ficar atento, justamente ao repertório, ao conhecimento de mundo que vai nos dar isso, tá? E fazer com que eles, de fato, sejam fortes para defender o ponto de vista que a gente elegeu. E, por último, isso aqui é eu diria, uma invenção da redação Enem, gente, porque, claro, escrever solução para um tema, para uma situação, para uma discussão, não é novidade, né? A gente já treina isso na escola e tal, de dizer assim, como é que soluciona esse problema? Mas o Enem veio muito firme com isso a partir de 2009, quando passou a ser um grande vestibular, dizendo, um dos itens que nós vamos avaliar é se você, como cidadão, como aluno, né, de ensino médio, concluinte de ensino médio, é capaz de elaborar uma proposta para esse problema. Não que solucione mirabolantemente, mas uma proposta que envolva as pessoas, que envolva a sociedade e faça com que a gente possa aplicá-la, né, e minimizar o problema. Então, é uma invenção firme aqui do Enem, gente, e ela rende 200 pontos. Tem que aparecer isso aí, né, no nosso texto. Então, veja, o esqueleto do texto já está aí, no próprio guia do participante, né? Aí, pessoal, olha, eu digo, vamos observar juntos, por quê? Porque a gente tem, às vezes, uma situação assim de dizer, quando o professor lê o nosso texto e dá uma nota, critica algum trecho, diz, isso aqui está contraditório, isso aqui assim, a gente tem a opção de fazer o quê, pessoalmente? Chega lá e, professor, mas eu quis dizer isso. E às vezes quando você fala isso, o professor diz, faz toda a diferença, né? O que acontece aí, pessoal? Nós temos que tomar um cuidado absoluto. Por quê? Porque no Enem ou qualquer outro vestibular, você não vai ter essa opção de chegar no professor e dizer, olha, mas eu quis dizer isso. Então você precisa ser o mais claro possível, usar as palavras da melhor maneira possível para não correr esse risco de dizer o quê? Pois fui mal interpretado. E um dos parâmetros para não ser mal interpretado é justamente, pessoal, usar muito bem aí as realizações de escrita, né? E eu digo, vamos observar juntos por quê? Olha, a fala, gente, é espontânea, né? Ela vem assim num jorro e a gente vai falando. A escrita precisa ser controlada, né? Não dá para sair cuspindo frase na hora de escrever, porque senão o nosso texto vira uma coxa de retalhos. Ela precisa ser controlada e articulada. A fala, ela tem uma duração, um registro super passageiro, né? Ela vai e some. A escrita é duradoura, a escrita fica, né? Inclusive tem aqueles ditados populares, né, que dizem assim, palavras ao vento, palavras o vento leva. Ou seja, palavras no sentido aí de oralidade, de discurso, de fala, né? Quando a gente fala, o vento leva, né? Palavras ditas ao vento não retornam mais. A gente não consegue registrar. O registro da fala é muito volúvel, né? Agora o registro da escrita é outro papo. Não é à toa que a escrita que é eleita para ser o quê? Registro de documento, né? Ninguém faz documento falando. Contexto explícito e diversificado da fala. Agora, a escrita é descolada do contexto. Daí vem essa coisa do eu quis dizer. Por quê, pessoal? Porque a fala, se eu percebo que o meu interlocutor, que você está
ou que pode ter dúvida, pode não entender, eu vou colocando mais contexto, eu vou trazendo mais exemplos, mais ideias, né? Porque eu tenho espaço, porque a fala ocupa um espaço menor que a escrita, é mais tranquilo fazer ajustes e tal. Eu tenho a habilidade e a possibilidade do retorno, do dizer de novo. Na escrita, quando nós estamos escrevendo para ser avaliados, isso não acontece. Por quê? Nós estamos descolados do contexto em que o meu leitor, que é o meu avaliador, vai ler meu texto. Então não posso contar com essa ideia de eu posso contextualizar, eu posso dizer o que eu quis dizer, né? Não, eu tenho que contar com outro elemento ainda, gente, com a ideia da distância. Não é da proximidade, por mais que, olha só, nós estejamos aqui numa modalidade de ensino à distância, nós estamos conversando. Você pode dizer, capaz, professora, você não está me escutando. Bom, eu não estou te escutando aí, mas eu consigo, com base numa série de elementos, prever quais podem ser seus questionamentos e quais podem ser suas dúvidas. E justamente porque eu estou falando, eu posso tratar delas aqui e estabelecer essa espécie de diálogo com você, mesmo que ele não seja simultâneo, né? Na escrita não dá. Na escrita a gente tem que prever a distância e a dureza, a aridez da leitura. Então, eu não posso contar com essas qualidades que a fala proporciona, de a gente ficar repetindo, dizendo de novo, dizendo de outro jeito, porque senão, inclusive, a escrita fica cansativa. E olha só, com o que é que eu conto de maneira muito expressiva na fala, que não posso contar na escrita também? Repetições, eu posso repetir para reafirmar, posso me desviar do tema e voltar, né? De fazer um parênteses assim, dizer, pessoal, estou contando aqui uma história de redação, mas sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu posso contar um causinho e voltar, né? Desde que ele seja curto. Então, na fala eu consigo fazer isso tranquilamente. Posso fazer frases ambíguas, desconexas, por quê? Fica mais fácil retomá-las e explicá-las. No texto eu não posso. Tudo isso que a gente coloca aqui como possibilidade de fala, na escrita eu não posso. Eu tenho que ter cuidado expressivo com a elaboração sintática. Eu tenho que manter a progressão e as escolhas lexicais. Eu não posso começar meu texto escrevendo como se eu estivesse num bate-papo informal com os amigos e terminá-lo como se eu estivesse redigindo uma carta para o secretário-geral da ONU, né? Isso dá uma incoerência de linguagem muito significativa, gente. Não pode fazer isso, tá? Agora, esclarecimentos necessários, a gente vai tomar como base aqui algumas coisas. Eu vou falando rapidamente só para relembrar, isso tudo tá no guia do participante, tá? Que tá aí para você. Quem vai avaliar a sua redação? Professores formados em língua portuguesa. Como ela será avaliada? Dividida em competências, gente, 5 competências, nós vamos olhá-las uma a uma, com 200 pontos cada, e cada professor pode atribuir até 200 em cada competência, né? Então, é isso que atribui nota à redação. De 40 em 40, 40, 80, 120, 160 ou 200. O que é considerado discrepância? Bom, esses corretores podem ter até 100 pontos de diferença no cômputo geral do texto. São 2 que corrigem cada texto. Se houver discrepância, vai para um terceiro corretor. Se a partir desse terceiro corretor ainda houver discrepância, vai para uma banca. Vai para uma banca. Tudo isso está escrito lá no manual, tá? Estou só relembrando para você. E se ainda continuar, vai até uma 5ª reunião de corretores para conseguir resumir ou solidificar isso, né? Eu coloquei aí uma sequência, gente, de slides que mostram, você pode dar uma olhadinha, isso não é pertinente para nós não queremos tirar zero na redação, né? Mas você pode dar uma olhada aí no cômputo geral das notas de 2012 até 2014 das redações. E aí você vai perceber que nós quebramos o mito que depende do tema as notas melhoram ou pioram. Isso não é verdade, tá? 2012 reclamou-se muito do tema, 2013 disseram que era muito fácil, 2014 disseram que não estava na mídia e tal. As notas são elementarmente muito parecidas. É sempre 10 a 12% os candidatos que tiram mais de 700 pontos na redação. Então, essa história de tema fácil e tema difícil
cai por terra. Bem-vindo ao Arrase no Enem, já nos vemos com mais conteúdo a respeito da redação. Pega seu caderninho aí.